os que não participaram das outras etapas. Rafael vai fazer um breve histórico, então não vou entrar nesse breve histórico. Eu só vou dizer que nós já fizemos algumas articulações, e uma delas importante, o Luiz está aí representando a Flávia Mourão, que é a nossa diretora da Agência Metropolitana. Nós estivemos lá com a Flávia no sentido de referendar aquilo que ficou aprovado na Conferência Metropolitana, que é o estímulo da agência à criação dos fóruns permanentes de desenvolvimento. E o Metrooeste se configura como o primeiro fórum, que a gente pode chamar de fórum piloto, para desenvolvimento de uma metodologia de participação. O que nós vivenciamos em planejamento até agora é planejamento feito em várias mãos, a UFMG, com as universidades, desenvolver o PDDI com participação da sociedade. A partir do desenvolvimento do PDDI, se tem um plano bem guardado, bem estruturado, com seu conselho, com toda a movimentação oficial em torno daquele tema. Mas o que sempre falta, e o que sempre faltou, e que nós não podemos deixar que falte mais, é a participação da sociedade civil organizada na condução do processo de desenvolvimento da região metropolitana. E o nosso entendimento é que o melhor caminho seria, por vetor da região metropolitana, nós temos o Fórum Permanente de Desenvolvimento dividido por temas. Então, nós temos o tema mobilidade, o tema articulação interinstitucional, quer dizer, um relacionamento político entre os municípios do vetor, e a questão água e saneamento. Então, esses são os três grandes temas, e hoje nós estamos iniciando aqui em água e saneamento, e dentro do nosso projeto, esse é um ano muito difícil, em função da crise, em função de todos os cortes que vêm acontecendo em todas as entidades. Nós tínhamos uma verba assegurada para esse ano, foi cortada, né? Mas não é isso que nos fez desanimar, que vai nos fazer desanimar. Nós entendemos que a forma de acontecer é ir reunindo grupo a grupo e já determinando os projetos prioritários e já disseminando alguma prática, como exercício de aproximação em cima de temas que interessam a todo mundo. Então, essa reunião hoje tem esse cunho. O Grupo Água e Saneamento está se reunindo, vamos discutir projetos, ver a apresentação de projetos que são interessantes, vamos determinar uma pauta de trabalho mínimo para que a gente possa trabalhar esse ano nesse tema. Depois vai ser feito o grupo Mobilidade, vamos definir pauta mínima, para a gente trabalhar com o grupo Mobilidade, e o grupo Relações Interinstitucional, a mesma coisa. De forma que a gente dá um movimento nos grupos e dá uma consistência para que o fórum tenha material para trabalhar. E o fórum é representado pelas prefeituras, pelos empresários, pela sociedade civil organizada, vai ter as suas lideranças para conduzir e fortalecer o trabalho dos grupos específicos. Então, bem simplificado, é esse o caminho, a ideia é simplificar mesmo, criar a rede aqui desse grupo, para que a gente possa ir conversando ao longo do ano e tratando das atitudes na questão água e saneamento. Eu, enquanto presidente do Instituto Horizontes, estou muito satisfeito da gente estar aqui hoje, iniciando esse processo. Levamos o ano inteiro, ano passado, montando, fizemos as reuniões com os municípios, etc. Estamos agora já num caminhar concentrado por assunto. Hoje estou
indo a Maringá. Em Maringá eles têm um movimento de sociedade muito interessante. Nós vamos lá conhecer isso de perto. E Maringá faz, dentro da sociedade civil, o planejamento da cidade. Lá o planejamento não é feito pela prefeitura, é feito pela sociedade civil. A prefeitura cumpre o planejamento feito pela sociedade civil. Guardadas as dificuldades e as proporções, o que nós queremos é isso, é que a gente estruture um criador de medidas e soluções e caminhos para que chegue ao Estado, para que se possa ter a participação efetiva da sociedade. Lá em Maringá, eles já estão nisso há 18 anos. Eles têm um plano estratégico da cidade, eles têm um Conselho de Desenvolvimento de Maringá, eles têm toda uma atividade em torno do planejamento. A Prefeitura é um dos membros do processo. A sociedade tomando corpo e decidindo de fato o que ela quer. As prefeituras estão a serviço da sociedade e eles configuraram isso muito bem. De certa forma, o que nós queremos é isso, é criar um movimento. A região metropolitana é mais complexo, para diminuir essa complexidade. A gente separa por vetor, une os municípios por vetor, e a partir daí, você tendo todos os vetores mobilizados, você tem um movimento de planejamento e de gestão metropolitana participativa, efetivamente participativa, não só dita participativa. Então, nós já temos um movimento querendo criar o CODEM em Belo Horizonte, que é o Conselho de Desenvolvimento Municipal da sociedade civil organizada. Vamos estimular que cada município tenha também esse tipo de movimento. Você soma e a região metropolitana pode ter esse tipo de movimento, que é muito mais complexo que uma cidade sozinha, né? Então, é um trabalho de décadas aí pela frente. Mas, para não desanimar, nós temos que ter as metas de curto, médio e longo prazo, e estamos começando aqui hoje nesse grupo Água Específica. E eu vou passar para o Rafael, né? Ele vai dar o desenho da reunião de hoje e, em seguida, já as apresentações, né? Quero aqui agradecer aos parceiros todos, porque uma das soluções, e é a melhor solução, de fato, é ter entidades locadas no Vetor Oeste, como participantes e voluntários do processo. Nós temos hoje o Cefet, um grupo Sustentar, e a Jomara, por parte dos alunos, que toca o processo lá, fazendo uma apresentação e participando dessa montagem, desse movimento do Vetor Oeste. A satisfação é ver entidades do Vetor já se mobilizando em torno do projeto, né? E é isso que tem que acontecer. Nós, do Instituto, não vamos fazer nada a não ser facilitar esses encontros, mas a rédea da condução disso tem que ser tomada por vocês, porque faz parte aí do Vetor Oeste. E assim será em todos os temas. Grupos que têm autonomia, que têm movimento e que não esperam comando para executar o seu caminho. Agora, nós precisamos criar essa rede e esse caminho comum. Não adianta termos 100 projetos, vai ser impossível. Nós precisamos ter 1, 2, 3 projetos que seja, no máximo, e de fato fazer acontecer para criar um movimento. Então, eu acho que nós não podemos ter ansiedade de listar tudo que se tem por fazer. Vamos tentar listar o que é principal
para que a gente tenha metas de trabalho bem próximas, bem realísticas, para que a gente aconteça de fato. Não vou prolongar, porque nós temos um bom trabalho pela frente hoje. Quero agradecer a presença de todos. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Só para a gente, o Teodomiro falou muito dessa importância da diversidade, da participação de todo mundo. Eu queria, só para entender o público nosso, quem aqui representa governo, levanta a mão, por favor, até para que vocês entendam. Governo aqui. Quem representa empresas, setor produtivo? E sociedade civil? Ok. Então, vocês veem que a gente está com um misto interessante. A gente está com o peso do pessoal do Cefet, que estão ajudando a gente, são nossos parceiros nesse grupo. E agora, para entender município, Belo Horizonte. Quem aqui é de Belo Horizonte? Contagem. Betim. Majuatuba. Ausente, Matheus Leme, Ibirité, Sarzedo, Mário Campos, Igarapé, Ibicas. Então a gente está com metade do vetor representado. Eu acho que para a primeira reunião é interessante. Está desfalcado. Mas acabou que teve Belo Horizonte, Contagem, Betim, Sarzedo e Igarapé. A gente está trabalhando, como o Teodomiro disse, né, a gente está com esse processo, a gente ficou o último ano organizando esse processo. Né, como que a gente ia fazer realmente acontecer, né, sair do plano, das ações estratégicas para a gente poder compor um portfólio de projetos que vai ser zelado, monitorado, estimulado por um fórum de planejamento. Então, esse é um desafio que a gente tem em termos de governança metropolitana, que a gente encarou como desafio e estamos querendo avançar. Né? Então, hoje eu vou falar rapidamente sobre o que é o projeto, como que a gente chegou até aqui e para onde que a gente vai. E eu falo no final como vai ser a nossa reunião. Então, aqui a gente tem algumas fotos, né? Aspectos importantes aí do vetor oeste, água, áreas verdes, uma indústria muito forte e uma rede ferroviária, né, e além de rodoviária, também ferroviária é importante para a gente poder desenvolver. Bom, então, o programa, né, vocês vão ver muito essa sigla, né, o PAI, que é o Programa de Ações Estratégicas do Vetor Oeste, que a gente está fazendo, e a nossa ideia é estimular grupos de atores a definir e executarem ações estratégicas que promovam o desenvolvimento integrado e sustentável da região. Ou seja, a gente não quer qualquer desenvolvimento, a gente quer um desenvolvimento que seja para todos e que seja construído por todos, pensando não só no curto prazo, mas também no médio e no longo prazo. E a gente, como o Teodomiro falou, é facilitador nesse processo. A nossa intenção é ajudar a sociedade a se organizar, ajudar a constituição do fórum e depois a gente deixa a própria sociedade tocar o processo e a gente recua. Basicamente o que a gente fez, né, até o momento, a gente construiu um diagnóstico preliminar. Então nós fizemos consultas à população, fizemos eventos, reuniões com a população do vetor, né, fizemos uma consulta online também para levantar pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades que tem dentro do vetor. Junto com um grupo de consultores, a gente fez uma priorização dos temas relevantes e dos objetivos estratégicos, que eu vou mostrar na sequência, e agora a gente está nesse momento justamente aqui, né, de estruturar esse fórum de planejamento. O vetor, né, eu falei os municípios, visualmente é isso que a gente tem. A gente coloca Belo Horizonte muito aqui na parte do Barreiro, né, especialmente,
e a gente segue até Mateus Leme. Essa região tem uns dados ali em cima que mostram um pouquinho da complexidade. 1.200 km², 10 municípios, quase 2 milhões de habitantes. Então, é uma área com grande complexidade, né? É uma indústria também, uma economia muito forte. Quase 80% do PIB da região metropolitana está aqui no vetor, né? Mas o que a gente vai discutir é principalmente isso aqui. O vetor oeste é hoje, o pessoal fala que é a caixa d'água aqui da região metropolitana. A gente tem Bacia do Velhas, Bacia do Paraopeba, né, passando aqui dentro do vetor a Vale das Flores e Serra Azul, e logo aqui abaixo Rio Manso. Então a gente tem, o pessoal do Sustentável vai falar isso com muito mais propriedade do que eu, mas a gente tem uma quantidade muito grande de nascentes, de cursos d'água, né, uma diversidade de cursos que estão urbanizados, que estão embaixo de ruas, de avenidas, cursos que estão ainda, né, naturais. A gente tem as bacias que abastecem os reservatórios. A gente tem uma dinâmica de como preservar isso, um grande desafio dentro do município, como manter as áreas de preservação permanente, né? Então, o que a gente quer discutir principalmente é essa situação. Eu vou deixar o pessoal do Sustentar falar isso um pouco melhor. Aqui, gente, é só para vocês entenderem um pouco, né, o que a gente enxerga, né? A gente vê que hoje, do modo como o vetor oeste está se desenvolvendo, a gente está caminhando para uma distopia, ou seja, uma situação crítica de caos, né, que é um crescimento concentrado em alguns municípios, né? A gente teve o surgimento de cidades dormitório, né, e de todos os problemas que vêm junto com isso, a falta de oportunidades de formação e de emprego, né, distribuídas no território, né, um sistema logístico que olha para Belo Horizonte, né, que não é integrado, que não integra os municípios, e uma possibilidade da gente ter que ir para bacias cada vez mais distantes para trazer água para o abastecimento da região metropolitana. E a gente quer, com esse projeto, reverter isso e fazer, né, virar 180 graus. Ter um crescimento que vá para todos, ter oportunidades de formação, de geração de renda em todos os municípios, em todos os setores, né, tanto agro, industrial e serviços. Né. Ter um sistema que tenha transporte público forte aqui no vetor, que a gente consiga estimular. O PDDI coloca Betim como centralidade. Então, o vetor deve olhar para Betim, e o sistema, se ele irradiar de Betim, vai trazer ganhos para todos os municípios, né? E o sistema de abastecimento e saneamento eficazes que preservem os recursos hídricos. Esse é o desafio que a gente tem aqui no grupo de água e saneamento. Como que a gente consegue evitar a necessidade de buscar água, né, em outras bacias que não as que a gente explora atualmente, né? Bom, o objetivo que a gente tem, isso eu vou falar, né, ao longo de todas as reuniões, é tentar compatibilizar investimentos e ações entre atores públicos e privados. O que a gente tem? Hoje a gente tem um isolamento muito grande, né, entre os municípios. Os atores fazem os seus projetos e não comunicam para outros atores que podem ser interessantes. Às vezes um projeto é feito muito bom, é feito na parte de água e saneamento, numa microbacia, e dá um resultado super interessante, mas isso depois não é levado para trabalhar outras microbacias, né? Então, acaba que esse esforço ele não tem um resultado, esse aprendizado não é disseminado, e é isso que a gente está tentando modificar. Aqui vocês veem os 3 temas, né, que a gente está trabalhando: água e saneamento, mobilidade e articulação interinstitucional. E dentro desses temas, a gente colocou alguns objetivos estratégicos. Como a nossa reunião hoje é de água, eu vou focar só nesses 3. O que a gente vê como necessário, que realmente vão caracterizar um desenvolvimento efetivo aqui no vetor oeste? Se a gente conseguir universalizar o saneamento, abastecimento de água, esgoto, coleta de lixo, né? Se a gente conseguir proteger os recursos hídricos, garantir que as nascentes vão estar preservadas, que os cursos vão chegar nos reservatórios e que vão poder ser explorados, né, com boa qualidade, atendendo os seus objetivos,
e um sistema de compensação, criar um sistema de pagamentos por serviços ambientais. A gente ouve muito dos municípios que é muito difícil para eles conservarem as áreas de preservação, conservarem áreas verdes e parques, porque eles não têm nenhum estímulo para fazer isso. Para o município, né, é mais interessante muitas vezes dar um uso produtivo, né, abrir mão dessa conservação para ele poder ter caixa. E é uma necessidade que a gente tem hoje, né? Os municípios precisam disso. Então, como que a gente pode compensar? A pessoa que preserva recebe por essa preservação. Esse serviço ambiental que é prestado para todo o vetor, né, e para toda a região metropolitana, como que o município pode ser recompensado por isso? Esse é um desafio que a gente tem e, como a gente não sabe como fazer, a gente quer que vocês nos ajudem, né, a trabalhar isso. Aí aqui tem um pouquinho mais de detalhe, mas eu vou deixar para o pessoal do Sustentar Diga. Né? E o Fórum Permanente, que vocês estão vendo um embrião aqui. O que a gente está fazendo hoje é um embrião desse fórum, que tem a participação de governo, setor privado e sociedade civil, né, discutindo projetos de curto, médio e longo prazo, né, para todos os 3 temas que a gente está explorando. É importante essa visão tripla, porque cada um dos setores tem uma dinâmica própria, tem problemas, tem dificuldades, e o que a gente precisa fazer é garantir que realmente essa atuação em rede seja complementar. Então, pensar assim, esse ano é um ano eleitoral nos municípios. Se as prefeituras ficam um pouco mais afastadas, a sociedade civil e as empresas entram com mais força para garantir que o processo continue andando, para a gente não ter quebras. E daí a importância da gente ter projetos de curto, médio e longo prazo, para sempre a gente estar vendo se a gente está caminhando para um caminho de desenvolvimento. Aqui eu voltei... não, para baixo. E esse aqui, gente, é um pouco da nossa lógica. O que a gente quer construir? Esse ano nós vamos ter 5 reuniões. A cada 2 meses, a primeira quarta-feira do mês, a gente vai se reunir aqui na CIENG para discutir esse plano. O que a gente quer? Primeiro, fazer um grande mapeamento. Quem são os atores e as iniciativas que existem dentro do Vetor Oeste para cuidar de saneamento, de preservação de recursos hídricos e pagamento por serviços ambientais. Por que a gente quer conhecer isso? Porque nada mais fácil do que a gente replicar algo que deu certo na nossa realidade. Se a gente conseguir pegar projetos que existem, Igarapé tem um projeto dos Guardiões, o SEMAIS tem um projeto do Córrego Saraiva, o pessoal do Sustentar vai trazer várias coisas que eles identificaram. Contagem está começando o projeto Contagem das Nascentes. Que é para tratar dessa preservação. É um projeto que a gente tem que conhecer e reunir com outros projetos de preservação para a gente aproveitar desse aprendizado. E se isso for entendido pela sociedade do vetor como um projeto importante, o próprio fórum vai trabalhar para que isso seja disseminado pelo vetor como um todo. Essa é a nossa visão. E para reduzir risco e custo, nada melhor do que poder explorar o que já funcionou, o que deu certo. Do jeito que a gente tem feito. Exatamente. Tem interagido com quem já fez para poder baratear custo e poder fazer mesmo o projeto vingar. Então a gente vai... O momento hoje, eu vou falar um pouquinho, mas a gente quer saber quem que vocês estão conversando, para a gente envolver nessa nossa rede e a gente ter realmente um mapa amplo de quem que está nessa rede que cuida de água e saneamento no vetor. E é até importante também o ser público falar ali, a gente tem o Contagem das Nascentes, o Contagem tem participado com a Copasa, e não sei como é que está nos outros municípios. Isso. Que aí tem Contagem e Igarapé, né? Aqui na região. Os 3 mananciais do Vetor Oeste. Os 3. Praticamente, né? Os 3 são a nossa linha de ação, vai ser os 3 mananciais. Está sendo. Inclusive, já fazer uma propaganda hoje à noite, né, 18 horas. É uma ação já bem focada, né? Mas eu acho que precisa ter uma discussão mais estratégica disso. Então, a Copasa quer fazer isso, eu acho que tem que criar os ambientes para fazer essa discussão estratégica da metropolitana, né? Isso aqui é um conceito de geração de água, né? Isso.
para nós, é o que a gente falou da questão da complexidade. Esses 10 municípios têm muito mais em comum entre si do que se a gente fosse olhar os 34. Então, a gente trabalhar o vetor, a gente consegue ser um pouco mais orientado. Bom, gente, e aqui, depois, vocês entrando na nossa página do Facebook, no nosso site, a gente está colocando tudo bem transparente. Quem quiser também, no convite, tem o e-mail meu e da Maria Emília, que é a nossa secretária. A gente passa a apresentação, mas essa é a agenda nossa para o ano. Então, nós vamos falar, né? Março, maio, julho, setembro e novembro. Primeira quarta-feira do mês, a gente vai discutir água aqui. E a nossa ideia é, a cada reunião, a gente conseguir descer do objetivo estratégico para projetos concretos, com um portfólio de projetos para a gente trabalhar no âmbito do fórum. E além disso, a gente fala de mobilidade na segunda quarta-feira e articulação institucional na terceira. Salvo feriado, né, por exemplo, aqui, né, que quarta-feira é 7 de setembro, aí a gente passou para o dia anterior, a terça-feira. E aqui um pouquinho das parcerias que a gente está construindo. A Liga e o Cefet a gente já está junto, né? E pessoal, isso é importante, que é uma ação que a gente está tentando trabalhar. Para nos apoiar na parte operacional e especializada, a gente está envolvendo as universidades. Então, eu conheci a Liga no ano passado, a gente começou a conversar. São alunos da Engenharia Ambiental e Sanitária. E civil também. E eles são alunos do Cefet que estão ajudando a gente nesse mapeamento e ajudando a gente a entender o que a gente precisa para atingir um objetivo estratégico de universalizar saneamento. Quem que a gente precisa envolver? Então eles estão fazendo esse trabalho muito importante e a gente está conversando com o PUC e Fundação João Pinheiro também para trazer esses alunos para ajudarem a gente nos outros temas. Além disso, a gente tem, né, estamos fechando uma parceria com a Associação Mineira de Municípios, a Agência de Desenvolvimento, né, está apoiando esse nosso projeto, enfim. Mas queremos colocar muito mais logos aqui, muito mais parceiros, então, por favor, nos ajudem na próxima reunião a ter isso aqui bem mais cheio. E hoje, só para finalizar, o que a gente vai fazer? Depois dessa minha apresentação, vai falar aqui a Maíra e a Jomara, da Liga Sustentável, vão apresentar um pouco do que eles levantaram dentro do projeto até o momento. Terminada a apresentação deles, a gente vai ver quem são os atores que não estão aqui, mas que são importantes, que estão trabalhando com o tema água e saneamento, para a gente poder chamar para as próximas reuniões, envolvendo a rede. Que projetos finalizados ou em andamento que a gente precisa conhecer, porque são fontes de conhecimento, fontes de informação, fontes de experiência, para a gente poder agregar no nosso trabalho. E a gente quer definir responsáveis para apoiarem a continuidade do trabalho. Coordenadores. Hoje, eu vou até falar aqui a gente está com a Prefeitura de Betim, o Anselmo da Secretaria de Meio Ambiente, o Daniel do Desenvolvimento Econômico. Betim, quando a gente fez a apresentação do plano estratégico, se voluntariou para coordenar o trabalho de água e saneamento. Então, Betim, pelo lado do poder público, está fazendo essa coordenação e eles estão ajudando a gente a desenvolver esse trabalho. Mas a gente quer que, junto com o governo, também a gente tenha alguém do setor privado e alguém da sociedade civil que também possa ajudar a gente a acelerar esse processo. E é isso que a gente vai fazer no fim do fechamento da reunião. Ok? Esse é uma grande dificuldade que a gente tem, é conseguir apresentar o projeto de uma forma fácil de ser compreendida. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai ficar aqui depois da reunião, podemos esclarecer. Então, enfim, meus contatos também, quem não tiver, pega o meu cartão que a gente vai conversando. Fiquei com uma dúvida. Claro. Posso perguntar? Sim, por favor. O Teodomiro colocou bem assim, que falou participação efetiva da sociedade civil. Então, aqui está ótimo a apresentação aí. Eu me vejo ali, empresa Copasa e tudo mais, isso é estratégico para nós. Em termos de sociedade civil, aproveitando toda a experiência que foi o plano
macrozoneamento, PDTI, que é uma coisa muito rica, das mais ricas que eu já vi de construção de processo participativo, das mais ricas e eu acho digna de louvor. Então, aqui está partindo assim, você fez uma contagem. Sociedade civil, quem é que é? Eu achei que está pequeno. Sim. Então, aqui parte do pressuposto que já está pronto isso, ou é aquilo que o Teodoro falou assim, então nós vamos, eu não vi ali está bem estruturado. Mas onde é que está, nessa ação do Vetor Oeste, de construir um processo que a sociedade vai ser fundamental na participação dela, onde é que está isso colocado? Por exemplo, avaliação, assim, como é que nós vamos ter estratégias para trazer a sociedade civil, garantir que ela participe, garantir que ela seja representativa, não seja uma pessoa só ou duas, mas que ela tenha um grau de representação. E a curiosidade, assim, então o pessoal, nesse sentido, né? Acho que ele está perfeito, eu acho, nesse sentido. Tranquilo. A gente está com um movimento hoje de atrair voluntários dentro dos municípios do Vetor Oeste para nos ajudar nesse trabalho de disseminação. Hoje a gente tem aqui a Marcília, que é a nossa voluntária lá para o município de Igarapé. Então o que a gente está querendo? Alguma pessoa da sociedade civil, de cada um dos 10 municípios, que a gente, quando for fazer um convite, essa pessoa replique na sua rede, vai ter muito mais pessoas nessa rede do município do que tem na nossa rede que está em Belo Horizonte. Então, a gente vai ter esse voluntário e a gente vai começar a ter mais forte, a gente está contando com o apoio da Associação Mineira de Municípios, para poder envolver as prefeituras também e a gente conseguir ter canais de disseminação desse nosso programa, dessas nossas reuniões, junto à sociedade civil. E para resolver um problema logístico, né, uma pessoa sair de Mateus Leme para chegar aqui é muito difícil, né? Essas nossas reuniões a gente está organizando para elas serem transmitidas ao vivo. Hoje ainda não deu muito certo, semana que vem com certeza vai dar. Que a gente vai transmitir isso ao vivo e vai deixar todo esse material disponível para que as pessoas possam participar dos seus municípios e que eles consigam opinar, colocar perguntas, trazer, né, seus comentários, enfim, suas sugestões. Esse nosso processo, ele tem essa parte presencial, mas tem uma parte também online muito forte. A gente quer usar a questão das redes sociais, né? O Google hoje é um parceiro nosso, ele oferece a nossa infra de TI, então tudo que a gente tem hoje, que a gente usa, os e-mails que a gente passa, são disponibilizados pelo Google e a gente está usando isso também para poder fazer essa aproximação virtual das pessoas dos municípios, para a gente poder envolver cada vez mais a sociedade civil. Só para complementar, nós colocamos na conferência metropolitana uma demanda que foi aprovada de que a agência vai cadastrar as entidades da sociedade civil organizada. É um cadastro vivo e dinâmico, permanente, atualizado, né, da sociedade civil organizada. Todas as ONGs, os CIPs. Esse é um trabalho permanente e difícil. E nós temos uma voluntária, que é a Cíntia, que já está fazendo esse levantamento das entidades. Essa é uma grande preocupação nossa. Essa é a pedra fundamental para esse trabalho dar certo. Então, para que isso possa acontecer, nós temos que criar os voluntários por município, que está em curso, e ter o mapeamento das entidades, município a município. Para quando a gente expedir um convite e começar a discutir o tema, como estamos começando, possamos ter o input dessas entidades, nem sempre presentes em reunião, porque é complicado, mas através da plataforma Google, onde nós vamos ter um grupo de debate e as pessoas vão poder colocar ali a sua posição. Então, nos tempos atuais, se nós não focarmos em trabalhar em rede, em online, fica difícil. Ninguém tem tempo, nem prazo, nem condição de presenciar esse tipo de reunião. Isso aqui a gente... Tem custo também hoje. Custo, né? Porque a gente considera que isso aqui é um